Chama crioula chega ao Palácio Piratini. Candeeiro aceso dá início à Semana Farroupilha no Rio Grande do Sul. Mais de 8 mil microempreendedores são beneficiados em programa Juro Zero em Santa Catarina. Governo catarinense realiza investimentos em Blumenau. Obras de infraestrutura e prevenção ocorrem na cidade. Bolsonaro é diagnosticado com anemia. Ex-presidente teve lesões cutâneas retiradas e enviadas para biópsia no fim de semana. Fenômenos extremos do verão de 2025 causam prejuízos de mais de 50 bilhões de dólares à Europa. E veja também, Paraná cedia a segunda maior Copa de Balonismo do Brasil e movimenta turismo nos Campos Gerais. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta segunda-feira. Nós estamos ao vivo, agora no horário de Brasília, 8h05. A centelha da chama crioula chegou neste domingo ao Palácio Piratini, em Porto Alegre, marcando assim a abertura oficial da Semana Farroupilha 2025. O ato, que simboliza a união dos gaúchos, contou com a presença do vice-governador Gabriel Souza, que recebeu o fogo simbólico das mãos do presidente do movimento tradicionalista gaúcho e juntos acenderam o candeeiro. Também participaram da solenidade o secretário da Cultura e o patrono dos festejos farroupilhas deste ano, Mário Barbosa de Matos, que aos 100 anos representa a força e a longevidade das tradições gaúchas. Eu contava para ele que dia 20 de setembro nós paramos o Rio Grande para fazer os desfiles. O mês de setembro é o mês Farroupilha, a semana inteira nós cultuamos essa bela tradição e assim por diante, porque fizemos uma revolução que durou 10 anos, assim assado, etc. E cada quadro eu contava um pouco da história e terminou a exposição, ele perguntou para mim: e vocês ganharam? Eu disse: ganhamos. De uma certa forma ganhamos, não é? Porque, na verdade, não é uma vitória estarmos todos nós aqui em dia 14 de setembro de 2025. Um senhor de 100 anos de idade e uma menina de 7 anos de idade estão juntos aqui na sede do governo do estado, comemorando exatamente os princípios, os valores e ideais da Revolução Farroupilha. Então nós ganhamos. Gerada e distribuída em agosto em Caxias do Sul, as centelhas da chama crioula foram conduzidas por cavalarianos, mantendo-as acesas por diversos municípios gaúchos. O acendimento do candeeiro no Palácio Piratini, ao toque do clarim da vitória, simboliza a união dos gaúchos em torno da história, identidade e tradições. O ato também buscou incentivar a nova geração. E o objetivo, o propósito, é não só manter e preservar os costumes e as tradições do Rio Grande, mas muito especialmente também transmitir para as novas gerações princípios e valores que são fundamentais para a formação do ser humano, para a formação do caráter, para que nós possamos construir um Estado mais justo, mais próspero e mais desenvolvido. Os festejos farroupilhas celebram anualmente a Revolução Farroupilha, que ocorreu de 1835 a 1845, um movimento marcante na identidade política e cultural do Rio Grande do Sul. Os festejos se estendem de agosto a setembro, incluindo o acendimento da chama crioula e o acampamento Farroupilha, reunindo CTGs, piquetes e manifestações culturais tradicionais. A 7ª edição do Paraná Rosa, campanha voltada para a saúde da mulher, foi lançada hoje pelo governo do estado. A iniciativa, que busca prevenção e cuidado com as mulheres paranaenses, começou hoje e se estende até o mês de dezembro, com diversas ações que reforçam o autocuidado e o acesso a serviços essenciais de saúde da mulher. A campanha contará com um conjunto de atividades integradas para ampliar o cuidado e a conscientização do público feminino, principalmente em relação à prevenção ao câncer de mama e ao câncer no colo do útero. Eu acho que é importante porque a gente mobiliza a favor do assunto.
Está chegando aí o exame de sangue, que vai prevenir a informação do câncer de colo de útero sem necessitar do preventivo do Papa Nicolau. Isso vai mudar. Nos próximos anos nós vamos ter diferenças nisso. A mamografia mais próxima, a ultrassonografia de mama, que é muito difícil, é mais fácil fazer a mamografia do que a ultrassonografia. Então tem todos esses elementos que fazem a necessidade de continuar atuando nesse assunto. Uma das novidades desta edição é a Carreta Saúde da Mulher, unidade móvel que vai atender 48 municípios entre os dias 16 de setembro e 12 de dezembro, oferecendo exames de mamografia, ultrassonografia e citológico, com laudos rápidos e atendimento ampliado para regiões prioritárias. A expectativa é de realizar 248 exames por dia, atendendo mais de 18 mil mulheres. Os agendamentos serão feitos pelos próprios municípios. No caso do Paraná Rosa, é uma ampliação desse atendimento especializado, que é justamente chegar em locais que muitas vezes a pessoa tem dificuldade de sair da sua casa por uma questão de distância, questão de trabalho, né, poder estar mais próximo, né? E além desse exame, de todo o atendimento que é feito aqui dentro dessa carreta, você tem também um trabalho pós-atendimento. Então, se for diagnosticado algum tipo de algo anormal no exame, aí é encaminhado daí sim para os hospitais regionais, para os demais outros exames, né, com uma questão mais aprofundada com um médico especialista. Até o fim deste ano, outras campanhas de prevenção estarão vigentes. Entre elas, a exibição de filmes, bate-papo com especialistas, cartilhas informativas e a corrida da Vigilância em Saúde, que neste ano ocorre em Curitiba, em prol da luta contra o câncer de mama. A prevenção é principal, né? A prevenção, falar de prevenção é o principal, é fazer com que as mulheres não sejam atingidas, né, a doença. Em Santa Catarina, o programa Juro Zero viabilizou 41 milhões de reais em crédito durante o primeiro semestre de 2025, beneficiando mais de 8 mil microempreendedores individuais. Com operações de até R$5 mil, os empreendedores enquadrados no regime MEI em Santa Catarina têm acesso a crédito facilitado e com juros 100% pagos pelo governo do estado. O objetivo do programa Juro Zero é garantir competitividade e condições especiais, sobretudo para quem atua no empreendedorismo. É uma oportunidade para si e também para oportunizar crescimento do seu negócio. Porque na medida que ele faz a primeira operação, pega R$5 mil, compra os seus equipamentos ou insumos, depende da sua atividade, e pagar em dia, a última prestação quem paga é o governo, que na verdade representa os juros. Ele já pode fazer outra operação também no mesmo valor de R$5 mil. Então isso tem dado um resultado fantástico em Santa Catarina, tanto é que isso representa um grande número de empresas, ou seja, do microempreendedor individual, que são registrados na junta comercial. 75%, até um pouco mais, de todas as empresas registradas com CNPJ em Santa Catarina são do microempreendedor individual. Então, é um bom exemplo para Santa Catarina, é um bom exemplo para o Brasil. O programa Juro Zero vem se tornando uma importante ferramenta para alavancar negócios que estão começando, como a loja de maquiagens de Lucirene, localizada em São José, na Grande Florianópolis. A empreendedora contratou o programa Juro Zero e utilizou o recurso como capital de giro para a empresa. Eu conheci o programa através do MEI. Eu procurei um MEI para fazer a declaração de imposto de renda, né? Que me informaram que lá não precisava pagar um profissional para fazer. Lá no local tinha um microempreendedor e eu comentei do meu negócio que não estava indo muito bem. E a menina do banco me ofereceu o Juro Zero, que eu também não acreditava que existia o Juro Zero. Então, eu peguei esse recurso sem pagar qualquer juro. Inclusive, se pagasse em dia, a última parcela ganhava de graça. Então, que eu achei tudo muito fácil, porque eu queria. Consegui esse dinheiro para poder colocar no meu negócio, para poder investir, trazer mercadoria. E foi muito bom. Foi muito bom essa estrutura que o banco deu, esse suporte, esse apoio para a gente microempreendedor, né, que começa do zero,
foi muito importante assim essa participação do banco. Com o recurso, a empreendedora conseguiu comprar mercadorias, aumentar o estoque e atrair mais clientes. Além das maquiagens, ela pôde ampliar o rol de produtos e comercializar acessórios como bolsas e carteiras. Segundo ela, o processo foi agilizado, com o dinheiro entrando na conta em apenas 2 dias. Foi muito rápido, assim foi tudo muito rápido, né? Porque em 2 dias já estava na minha conta. Só precisava de um fiador, 2 dias eu já estava com o dinheiro. Então, assim, eu nem achava que existia esse negócio de juros zero, que não pagasse nada. E foi bem tranquilo. O empréstimo foi muito fácil de fazer. Durante o primeiro semestre de 2025, o governo de Santa Catarina investiu 6,5 milhões de reais para cobrir os juros de operações já contratadas. O recurso é aplicado via Badesc junto a instituições de microcrédito que são parceiras e ofertam o juro zero em unidades espalhadas por Santa Catarina. Atualmente, o estado conta com 837 mil MEIs, registrando a maior parte nas grandes cidades, como Florianópolis, Joinville e Blumenau. Entre os novos MEIs, destacam-se os setores econômicos de comércio, transporte e indústria da transformação. O governo catarinense está realizando investimentos importantes em Blumenau, que incluem obras de infraestrutura e prevenção. As ações incluem obras aguardadas há mais de uma década, como a revitalização da margem do rio Itajaiaçu, a nova torre no Hospital Santo Antônio e a entrega do complexo esportivo do SESI. A região também já recebeu recursos para barragens, rodovias estratégicas e drenagens de rios. O estado de Santa Catarina está passando por uma verdadeira gestão pública, onde as coisas prometidas, elas são cumpridas. E é isso que vale a pena ressaltar. Nós estamos agilizando os processos, facilitando para que as coisas andem mais rápido, porque é aquilo que ele sempre fala, Santa Catarina tem pressa e as obras precisam chegar na ponta onde a população está precisando. Uma dessas melhorias foram as pavimentações realizadas em diversas ruas da cidade, aumentando a segurança e a qualidade de vida da população. A gente estava reivindicando isso já há muitos anos, projeto antigo já que agora saiu do papel para nós. Hoje em dia levantaram a estrada, eu acho que uns 60, 70 centímetros e a princípio agora com certeza não vai passar mais água na estrada aqui, né? Vai ser uma coisa que solucionou o problema para nós, né? No caso das enxurradas assim, né? Acreditando sobre essa obra, sobre esse momento, e isso aconteceu, a gente foi junto em algumas reuniões, né? A gente começou a ter a segurança que ia acontecer a obra e ela na conclusão dela trouxe muitos benefícios, além do reconhecimento agora da nossa empresa particular, né, para nós, mas para a rua, para as crianças, a escola, né, o pó, né, que parou de existir aqui, perturbando a gente, né, teve muitos pontos que tiveram realmente alavancar financeiramente, né, e o governo teve apoiando, a gente, né, viu isso de perto, até conversando com o pessoal de obras, né, e viu como foi importante, né, e a obra não parou, não teve parada, ela foi iniciada e concluída, né, e como falei, é gratificante demais, é muito bom, né, ter esse asfalto, né, que muda a vida das pessoas, muda a vida das famílias somente. Né? É uma alternativa importante para a comunidade em relação de mobilidade, por exemplo, era calçamento, hoje é asfalto. Isso traz melhores condições, né, de uso, enfim, e queira ou não queira, valoriza também, né, valoriza o lugar, muda a paisagem, como eu relatei, e é importante para a comunidade, porque isso cria um aspecto diferente, né. É um recurso advindo do Estado e do município. E aí, né, a união faz a força, né? O governo do estado também destinou 2.800.000 reais para melhorias no terminal do aeroporto Quero-Quero, com balizamento noturno e sistema de iluminação, ampliando a segurança das operações. Referência em Blumenau e região, o Hospital Santo Antônio tem recebido investimentos massivos do governo do estado. Em abril de 2024, a unidade recebeu o primeiro aparelho de ressonância magnética, garantindo atendimento a pacientes de 53 municípios do estado. O aparelho foi adquirido por 4,5 milhões de reais. Esse é apenas um apanhado das principais obras que o governador Jorginho Melo está realizando na região e faz questão de destacar. O ex-presidente Jair Bolsonaro está com anemia por ter se alimentado mal nos últimos meses.
A informação foi divulgada pelo médico Cláudio Biolini depois que o líder da direita deixou a prisão domiciliar no domingo para ir até o hospital DF Star, em Brasília. O profissional acrescentou que foram retiradas 8 lesões cutâneas e enviadas à biópsia para avaliação. Bolsonaro já cumpre uma ordem preventiva de prisão domiciliar em Brasília. Esta foi a primeira aparição pública após ser condenado na última semana. O político não falou com a imprensa e apenas observou dezenas de simpatizantes que o aguardavam no local. Bolsonaro mantém silêncio desde o final de julho, quando o STF o proibiu de se manifestar nas redes sociais por considerar que ele se utilizou para obstruir a justiça. O ex-presidente foi submetido a várias operações por complicações decorrentes da facada que recebeu no abdômen durante a campanha eleitoral de 2018. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, sofreu ameaças de morte na última semana. As mensagens circularam em grupos de WhatsApp e levaram a Polícia Civil a deflagrar uma operação em 3 estados do país. Em Benedito Novo, no Alto Vale do Itajaí, um servidor público foi afastado do cargo após ser citado nas investigações. Na última quinta-feira, Jorginho Melo esteve em Benedito Novo, onde inaugurou uma quadra poliesportiva e anunciou a entrega de kits de pontes para o município. A solenidade ocorreu sem incidentes, mas foi justamente nesse contexto que surgiram mensagens em um grupo de WhatsApp mencionando a presença do governador na cidade. Uma visita que ocorreu de forma tranquila aqui na cidade, sem nenhum incidente. O governador pôde conhecer bastante o nosso município. Então, no sábado, através de uma ligação da deputada Júlia Zanata, aonde que algumas pessoas, uma pessoa da cidade teria num grupo de WhatsApp iniciado uma conversa, a qual após outros comentários de pessoas fora do nosso estado com ameaças ao nosso governador. Nesta manhã, então, estamos abrindo um processo administrativo contra o servidor, também com o devido afastamento do servidor das funções aqui que exercia junto à Prefeitura Municipal, para que a gente possa ter uma maior apuração dos fatos. A gente repudia qualquer tipo de ameaça contra qualquer pessoa aqui na nossa cidade. Lembrando que a nossa cidade é uma das cidades mais seguras do país, assim como o estado de Santa Catarina. A gente espera que o mais breve possível as investigações possam ter um outro encaminhamento para que a gente possa também, na parte administrativa da Prefeitura Municipal, poder dar a devida solução para o problema. As investigações revelaram que os suspeitos falavam em usar uma faca enferrujada e até coquetéis Molotov contra o governador. A operação foi coordenada pela Polícia Civil de Santa Catarina, com apoio das polícias de São Paulo e da Paraíba. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 5 cidades, incluindo Benedito Novo. A Polícia Civil de Santa Catarina está desencadeando, na manhã de hoje, uma operação visando identificar indivíduos que teriam ameaçado o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. Na quinta-feira, dia 11, nós identificamos o primeiro suspeito e, na sequência, outros 4. Ainda no sábado, representamos por uma busca e apreensão e por outras medidas cautelares. O Ministério Público rapidamente se manifestou e ocorreu uma decisão judicial, deferindo as medidas cautelares. Estamos em 3 estados do Brasil, Santa Catarina, mais precisamente na cidade de Benedito Novo, e outros 2 estados, São Paulo e Paraíba, para buscar provas com relação a esses suspeitos. No início da tarde de hoje, o governador Jorginho Melo usou as redes sociais para afirmar que não se intimida com as ameaças. Ele disse que quem optar pela violência enfrentará a polícia do estado. As investigações continuam para apurar a responsabilidade dos suspeitos. Um dos investigados negou ter feito ameaças e alegou, em entrevista ao jornal Razão, que as falas foram tiradas de contexto. O Ministério Público Federal pede o cancelamento das 3 estações da Rádio Jovem Pan. O pedido foi feito nas alegações finais de uma ação civil pública movida contra a emissora no ano de 2023. Ação motivada por um pedido do Partido dos Trabalhadores nas eleições de 2022, quando o presidente Lula venceu o ex-presidente Jair Bolsonaro. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo. Tiago, essa ação ela pode seguir adiante na Justiça brasileira? O que você nos diz? Boa noite, bem-vindo. Ou se pode, né? A depender do andar da carruagem, como o ministro Luiz Fux declarou no seu voto na semana passada, nunca se andou tão rápido no Supremo
com a ação dos atos de 8 de janeiro, tentando colocar ali Bolsonaro e mais 7 réus como envolvidos, mesmo não estando ou não tendo participado, a gente acredita que pode andar e não de forma rápida, não de forma lenta, de forma rápida, como foi esse caso. Boa noite para você. Boa noite. E a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV, agora 8h27. A gente vai então ao nosso comentário. A notícia caiu como uma bomba na imprensa nacional, que parece ter medo e não deu a ênfase que a notícia merece. E aqui eu abro um parênteses, tem medo sim, porque a emissora de rádio e televisão, diferente de nós aqui que somos um canal, ela depende de uma concessão pública. E concessão pública passa pela Agência Nacional de Telecomunicações, assim como pelo Ministério das Comunicações. E aí a gente sabe que está atrelada diretamente aos ministros do governo Lula. E por isso aí o receio das emissoras em replicar essa notícia, apesar de ser esse o papel e essa missão da imprensa. E por isso nós estamos aqui, para dar essa notícia para você. Então vamos aos fatos. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, que é a ABERT, acompanha com preocupação os recentes desdobramentos dessa ação judicial que, como a Andrea falou, busca o cancelamento da outorga da Rádio Jovem Pan. Segundo a entidade, a liberdade de programação das emissoras é de fundamental importância para o livre exercício do jornalismo e para a existência do pluralismo da opinião, que devem ser sempre preservados. Mas esse não é o entendimento do Ministério Público Federal de São Paulo. Para o órgão da Justiça brasileira, a Jovem Pan, maior rede de rádios do Brasil, veiculou conteúdos que atentaram contra o regime democrático em 2022, sendo a principal caixa de ressonância, dentro de aspas, para discursos golpistas. É a palavra do momento, O órgão também pede uma indenização de mais de 13 milhões de reais. Se vocês não lembram, a pedido do Partido dos Trabalhadores, naquela eleição lá de 2022, que Lula foi vitorioso, a Jovem Pan foi proibida de falar sobre o passado de Lula. Os comentaristas da emissora não podiam chamá-lo de ex-presidente, ex-condenado, nem associar Lula ao crime organizado. Os advogados da rádio ainda orientaram os jornalistas e comentaristas a não criticarem ministros do Supremo Tribunal Federal e de juízes do Tribunal Superior Eleitoral. Naquela época, eu lembro, era presidido por Alexandre de Moraes. Ou seja, uma verdadeira censura prévia. Em outubro de 2022, esses atos foram realizados, esses pedidos foram feitos e depois culminou nessa ação judicial lá no Ministério Público Federal, motivada por alguém, obviamente. E eu lembro aqui ainda que o próprio ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, também foi alvo no censuraço naquelas eleições tão faladas. Vídeos dele foram removidos ao dizer que Lula não foi absolvido ou inocentado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, pelos quais ele foi condenado na 13ª Vara Federal de Curitiba, condenação confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre e também pelo Superior Tribunal de Justiça, caindo lá no STF com as anulações e aí sim ele foi descondenado. A Jovem Pan, claro, vê com preocupação o andamento dessa ação. O principal argumento da emissora é que o MPF tenta conectar indevidamente essa ação que é civil, veja bem, uma ação civil, com as recentes condenações criminais lá no STF, processo no qual a Jovem Pan não é réu, não é ré, ela não aparece nesse processo. A empresa confirmou o compromisso com a democracia, obviamente a liberdade de expressão, ou seja, mera coincidência com os 8 condenados da semana passada, quando o Supremo conseguiu colocá-los lá nos atos do 8 de janeiro, que, quem sabe, portanto, a Jovem Pan agora também não entra para essa lista. Olha, uma notícia que preocupa, porque a Jovem Pan é a maior rede de rádios do Brasil. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a cabeça de rede de São Paulo, você que já trabalhou na Jovem Pan, ela for, se esse pedido do Ministério Público for acatado,
ela vai perder a concessão. Ela vai poder continuar existindo na TV por assinatura, o canal Jovem Pan News, assim como a rádio na internet, uma web rádio. Mas no ar, nas frequências moduladas que ela opera, ela vai ter que encerrar sua transmissão. E aí afeta as emissoras regionais, que são as afiliadas, né, que recebem essa programação via satélite de São Paulo, que certamente terão que migrar ou de rede ou de nome, ou criar emissoras próprias para poder continuar com a sua programação, não mais podendo retransmitir sonoramente o conteúdo que vem da rede Jovem Pan, a maior rede de rádios do Brasil. Ela perde apenas para a rede massa de rádios, que é a rede do Ratinho. Uma situação preocupante e chama a atenção ainda o fim desse processo uma semana depois do julgamento dos atos de 8 de janeiro. Parece que o Ministério Público de São Paulo quis ganhar um pouquinho de confete, quis ganhar um pouquinho de brilho, quis ganhar um pouquinho de cena no impulso desse processo que a gente acompanhou na semana passada. Vamos acompanhar, vamos ver o que vai dar esse julgamento, essa ação que corre lá no Ministério Público Federal, vai ser encaminhada agora à Justiça, claro, em todas as instâncias, não será um processo que vai acabar amanhã, mas tem muita água para correr embaixo dessa ponte. E como você falou, vamos acompanhar o desenrolar. De perto, com lupa, né? Como digo, vamos pegar a lupa e acompanhar. Bom descanso para você, né? Nesse finzinho de dia, segunda-feira, a gente se vê na quarta com mais notícias e atualizações da política nacional. Fui. Aguardamos até lá. Bom descanso, Thiago. Obrigado. Obrigada a você. E agora nós vamos fazer uma pausa aqui no Pix News, vamos para o intervalo. Na sequência você vai ver que premier israelense afirma que Donald Trump é o maior amigo que Israel teve na Casa Branca. Fenômenos extremos do verão 2025 causam prejuízos bilionários à Europa. E também Paraná cedia a segunda maior Copa de Balonismo do Brasil. Voltamos em instantes. Aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras. O Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade. Vai sobrar mais tempo para eu tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural. Governo de Santa Catarina. Quer uma dose de realidade? O álcool aumenta a dose de violência. Aumenta a dose de câncer. Aumenta a dose de custo público. O álcool mata uma pessoa a cada 12 segundos no mundo. Até quem nunca bebeu uma dose pode ser vítima. Senadores, se o álcool faz mal à sociedade, tem que ter mais imposto. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. A saúde em Santa Catarina acaba de alcançar uma marca histórica. 1 milhão de cirurgias realizadas. O sucesso da saúde catarinense é uma realidade. É claro que precisamos melhorar muito ainda e vem mais por aí. Com investimentos em novas tecnologias e a valorização dos hospitais, estamos fazendo a diferença na vida de milhares de catarinenses. Compromisso com quem mais precisa. Governo de Santa Catarina. Estamos de volta com o Pix News, agora 8h35, vamos com alguns destaques internacionais. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou nesta segunda-feira que o presidente Donald Trump é o maior amigo que Israel já teve na Casa Branca. A declaração ocorreu durante a visita do secretário de Estado americano a Israel. O secretário de Estado americano Marco Rubio fez uma visita oficial a Jerusalém nesta segunda-feira, onde se encontrou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e com o presidente Isaac Herzog.
o republicano aproveitou a ocasião para reforçar o apoio de Washington aos israelenses na guerra em Gaza. O povo de Gaza merece um futuro melhor, mas isso não pode começar até que o Hamas seja eliminado. Esse futuro melhor e a paz não são possíveis até que os reféns sejam libertados. É nisso que continuamos focados e é com isso que você pode contar, com nosso apoio e compromissos inabaláveis para ver isso se concretizar. Rubio programou a visita a Israel para uma semana antes da reunião de cúpula convocada pela França na ONU para reconhecer o Estado palestino, uma iniciativa ao qual o governo de Netanyahu se opõe de modo veemente. Mais cedo, o premier afirmou que o presidente Donald Trump era o maior amigo que Israel já teve na Casa Branca. A aliança entre os Estados Unidos e Israel nunca foi tão forte como agora, e o presidente tem sido um líder global excepcional. Trump está realmente transformando o mundo para melhor para todos nós, e posso repetir mais uma vez o que já disse várias vezes. Ele é o melhor amigo que Israel já teve na Casa Branca. As negociações para pôr fim à guerra se complicaram na semana passada, quando o governo Trump foi pego de surpresa por um bombardeio israelense no Catar. A investida teve como alvo os líderes do Hamas, que deveriam discutir uma nova proposta de cessar fogo nos Estados Unidos, na faixa de Gaza. Durante a visita a Israel nesta segunda, Rubio caminhou com Netanyahu no Muro das Lamentações, o local mais sagrado do judaísmo, e, posteriormente, expressou a crença de que Jerusalém é a capital eterna de Israel. O acordo da Organização Mundial do Comércio sobre subsídios à pesca entrou em vigor nesta segunda-feira após anos de negociações complexas e em meio a tensões comerciais internacionais intensas. Aceito por mais de 100 membros da OMC, incluindo Estados Unidos, União Europeia e China, o pacto estabelece regras vinculativas que exigem que os governos considerem a legalidade e a sustentabilidade das atividades pesqueiras que subsidiam. Esta manhã marca uma ocasião verdadeiramente especial. Há poucos momentos, testemunhamos o depósito formal dos instrumentos de aceitação pelo Brasil, Quênia, Vietnã e Tonga, um passo crucial que oficialmente colocou em vigor o acordo da OMC sobre subsídios à pesca. Expresso minha sincera gratidão a todos que tornaram isso possível, aqui em Genebra e nas capitais, por nos ajudarem a alcançar esse marco histórico. For helping us reach this historic milestone. O pacto pede que os países tenham especial cuidado e moderação ao conceder subsídios a embarcações que não exibem as bandeiras do país e proíbe subsídios para a pesca ilícita, não declarada e não regulamentada em alto mar, assim como os incentivos destinados à captura de bancos de peixes superexplorados. Os países são obrigados a reportar informações sobre a implementação do acordo OMC. Devem fornecer dados sobre a situação das reservas pesqueiras e sobre embarcações que se beneficiam de subsídios. No momento em que o sistema de comércio internacional enfrenta desafios profundos, isso envia um sinal poderoso de que os membros da OMC podem trabalhar juntos em um espírito de cooperação e responsabilidade compartilhada para encontrar soluções para os desafios globais. Que vocês podem trabalhar juntos dentro do sistema multilateral de comércio para conter os males públicos globais e fornecer bens públicos globais. Qualquer um que pense que a OMC não está funcionando, o que dizemos a eles hoje? Vocês estão enganados. You are wrong. Louder, louder. You are wrong. Os países em desenvolvimento se beneficiam do apoio técnico da OMC. Um fundo voluntário foi criado para apoiá-los e já recebeu 18 milhões de dólares, quase 97 milhões de reais na cotação atual. Os fenômenos meteorológicos extremos do verão de 2025 custaram à Europa mais de 50 bilhões de dólares. Os dados são de um estudo publicado nesta segunda-feira. As ondas de calor, secas e inundações que marcaram o verão de 2025 acarretaram 43 bilhões de euros, aproximadamente 50 bilhões de dólares, ou mais de 270 bilhões de reais em perdas para a economia europeia.
Uma pesquisa liderada por Serge Usman, da Universidade Alemã de Mannheim, com 2 coautores do Banco Central Europeu, se baseia tanto em dados meteorológicos quanto em modelos econômicos de estimativa de danos causados por fenômenos meteorológicos extremos cada vez mais frequentes e intensos devido às mudanças climáticas. O estudo considera as consequências diretas desses episódios, como a destruição de estradas, edifícios ou campos de cultivo devido às inundações, mas também as indiretas, como as perdas de produção que acompanham o tempo de reconstrução de uma fábrica, as perdas de vidas humanas ou os custos ligados à adaptação. Também inclui os impactos de longo prazo. Assim, a redução ou destruição de alguns produtos devido à seca pode provocar inflação a médio ou longo prazo. Levando em consideração todos os elementos, o estudo considera que até 2029, os custos macroeconômicos gerados pelas catástrofes do verão de 2025 poderiam alcançar 126 bilhões de euros, ou quase 800 bilhões de reais. Espanha, França e Itália aparecem como os países mais afetados. Cada um enfrenta perdas superiores a 10 bilhões de euros, ou mais de 60 bilhões de reais. Milhares de fiéis foram à Praça de São Pedro, no Vaticano, para celebrar o aniversário de 70 anos do Papa Leão XIV neste domingo. Ao final da tradicional oração do Ângelus, o pontífice agradeceu a Deus, aos seus pais e a todos os fiéis que lembraram dele e rezaram por ele. O Vaticano não planejou nenhum evento oficial para comemorar o aniversário do Papa. Neste domingo, Leão XIV presidiu uma missa pelos mártires do século XXI. E no sábado, o Vaticano sediou o concerto Graça do Mundo, com artistas internacionais e um show de drones. O concerto, que atraiu milhares de pessoas à Praça de São Pedro, foi seguido por um espetáculo com cerca de 3.000 drones que iluminaram o céu e emocionaram a todos que estavam presentes. E também os drones retrataram o Papa Francisco, que morreu em abril deste ano. O show marcou o encerramento do 3º Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana. Mais de 41 mil torcedores acompanharam de perto a grande final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino na Neoquímica Arena, em São Paulo. No duelo entre Corinthians e Cruzeiro, deu alvinegro. Os detalhes agora com Vinícius Pacheco, que está chegando por aqui. Emocionante, né, Vini? Boa noite. Boa noite, Andréa. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pix News. E as Brabas venceram mais uma pela 6ª vez consecutiva. Levaram a 7ª taça do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O Corinthians havia empatado o primeiro jogo na casa do Cruzeiro em 2-2 e ontem, jogando na Neoquímica Arena, acompanhado da força dos seus torcedores, conseguiu essa vitória. E o gol a gente confere agora, após o cruzamento para a área. A Duda Sampaio, livre, chutou, a goleira Camila rebateu e a zagueira Thaís Ferreira fez o único gol da partida para a alegria das corintianas do Timão, aí comemorando então o 7º título do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, muito merecido. O Corinthians, que fez a melhor campanha, tanto na questão de posse de bola, de gols, mereceu esse título e a hegemonia do Timão neste período, pelo menos nessa década, que inclusive o atual técnico da Seleção Brasileira Feminina é o ex-treinador do Corinthians, então vem mostrando essa hegemonia neste período no futebol feminino, o Corinthians. Agora, no futebol masculino, quem vem mandando muito bem neste momento é o Flamengo, que venceu mais uma e permanece na liderança do Campeonato Brasileiro. E é isso que a gente confere agora. O primeiro gol marcado do Corinthians, do Flamengo, cruzamento para a área, e a Arrascaeta marcou para o rubro-negro. Cruzamento do Saul, ele que foi papai nesse final de semana, também fez a assistência para o primeiro gol. O segundo gol do Corinthians, do Flamengo novamente, é do Emerson Royal, marcando o primeiro do Flamengo. E após 2 anos sem marcar também, o Flamengo então vencendo por 2-0 o Juventude, que há mais de 27 anos não vencia em Caxias do Sul, estádio
do Juventude. São Paulo também venceu mais uma e o Botafogo, que tem como seu treinador o filho do atual técnico da seleção brasileira, o Ancelotinho, como o pessoal costuma chamar, perdeu mais uma ao Botafogo jogando no Morumbi. Se a gente confere o único gol da partida, cruzamento para a área e o Juan completou para fazer o gol do Botafogo, do São Paulo, 1-0 para o tricolor paulista. Já no confronto entre Bragantino e Sport ficou tudo igual, 1-1, e a gente confere agora. O primeiro gol foi marcado nesse pênalti aí meio mandrake. Aí você vai ver, será que teve o toque ou não? Ficou na dúvida. O juiz marcou e quem fez o gol foi o Eduardo Sacha de pênalti. O empate do Sport veio com o Derek após o cruzamento para a área, a defesa bobeou. Aí você confere, eu tiro, não, deixa para mim, bobeou, ficou para um, para outro, ninguém tirou. O Derek completou e fez 1-1. Ficou então um empate jogando o Sport em São Paulo. Atlético Mineiro e Santos também ficaram no empate 1-1. O Galo saiu na frente, esse belo passe do Scarpa, que o Igor Gomes conseguiu completar e fazer 1-0 para o Atlético Mineiro. O Lianco derrubou o Tiquinho Soares na grande área e o Tiquinho Soares, ele mesmo sofreu e bateu o pênalti, fazendo então 1-1 Santos e Atlético Mineiro. Empate também entre Vasco da Gama e Ceará. O Vasco fez o primeiro gol com esse golaço do Coutinho, um gol de falta belíssima. A gente vai ver aí por outro ângulo, foi quase que na gaveta, um belo gol do Felipe Coutinho. O Vasco entregou aquela boa entregada para o Ceará, fazendo então 1-1 empate com o Galeano. O Vasco ficou na frente novamente com o Carlos Cuesta e faltando 2 minutinhos para acabar, a defesa do Vasco bobeou novamente e o Pedro Henrique completou e empatou com apenas 2 minutinhos. A torcida do Vasco ficou bem chateada com esse resultado porque poderia sair com 3 pontos, principalmente jogando em casa. Nessa rodada ainda tivemos o Fluminense e Corinthians. O Corinthians venceu por 1-0. O Palmeiras ganhou de goleada do Internacional por 4-1. O Fortaleza venceu por 2-0 o Vitória e o Mirassol venceu o Grêmio por 1-0. Passados esses resultados, a gente confere agora como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro. Neste momento, então, sendo liderado pelo Flamengo com 50 pontos, o Palmeiras com 46 pontos segue na vice-liderança, mas eu quero chamar a atenção aqui principalmente para o Mirassol, que está no G4. Se o Campeonato Brasileiro terminasse hoje, o Mirassol estaria na Libertadores, classificado para a Libertadores. Ele que é um estreante no Campeonato Brasileiro de Série A e agora está no G4. A gente vira então a tabela para mostrar quem continua então na zona de rebaixamento. O pessoal aqui do Z4 permanecem os mesmos, né? Então, o Sport, o último colocado, Fortaleza com 18 pontos, Juventude com 21 e o Vitória é o último colocado aqui, saindo da zona de rebaixamento, quase saindo da zona de rebaixamento, com 22 pontos. E aqui a gente tem um pessoal no perigo ainda, né? Grêmio, Vasco e o Santos ainda brigando para não cair nesse Campeonato Brasileiro. Claro, a gente está no início ainda do segundo turno, tem muita coisa ainda para acontecer, mas Grêmio, Santos e Vasco aí dando muitas bobeadas no decorrer do campeonato. Se continuar assim, tem tudo a perder. Nesse momento também temos o Cruzeiro jogando com o Bahia, jogando lá na Bahia. Quanto está o resultado agora, André? Finalzinho do primeiro tempo, 0-0. 0-0. Então permanece a tabela como a gente colocou ali. É isso aí. Por hoje é só? Muito obrigado. Por enquanto é só. A gente volta no decorrer da semana. Lembrando que nessa semana a gente tem Libertadores também, brasileiros em campo. Palmeiras, Flamengo, temos todos os brasileiros que ainda estão classificados na Libertadores. A gente vai acompanhar e vai torcer também, né, André? Tá certo, é isso aí, Vini. Muito obrigada. E agora a gente vai falar de balonismo. É isso aí, vamos acompanhar. Gente, o Paraná recebeu, neste fim de semana, a segunda maior Copa de Balonismo do Brasil, durante o Festival da Primavera, que movimenta o município de Castro e também os Campos Gerais. A competição foi uma das atividades mais aguardadas pelos turistas e visitantes que puderam acompanhar pilotos profissionais paranaenses e de diversas outras partes do Brasil. O festival começou na sexta e seguiu até a noite de domingo.
Eu sou de Blumenau, Santa Catarina, prestigiando esse evento maravilhoso que a Federação Paranaense organizou aqui, né, na cidade de Castro, e para nós é uma honra, né? Não só eu, mas todos os pilotos que aqui se encontram, muito profissionais, muito técnicos, então mesmo com condições complexas, né, a gente conseguiu chegar e trazer essa mágica que é o balonismo aqui para a cidade de Castro. Com 7 categorias, a Copa Paranaense de Balonismo reuniu pilotos estaduais e também competidores de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás e Bahia. Muitos deles campeões nacionais e de renome no esporte. A grande importância, nós trouxemos 7 campeões brasileiros, pilotos só de ponta em parte de competição, é muito bom para aumentar o nível dos competidores paranaenses, para nós poder estar representando o Brasil, representando o nosso estado em competições nacionais e internacionais. Isso eleva o nível nosso e com certeza logo mais nós vamos ter um campeão paranaense brasileiro, né? Um campeão brasileiro de balonismo aqui do Paraná. Ao todo, o evento reuniu 50 balões, 45 de voo livre nas competições e mais 5 cativos, que ficam presos ao solo por cordas de segurança, subindo e descendo de forma limitada até 15 metros de altura. Nossa, o Paraná estava precisando de um evento como este, o pessoal da federação está de parabéns, a cidade está de parabéns, é mais um grande evento aqui para o sul do país e muito bem organizado, com o apoio do governo do estado, então todos estão de parabéns, cidade muito bonita, muito acolhedora, eu estou muito feliz de ter participado desse primeiro evento aqui. Que legal, bem bonito mesmo. E assim a gente encerra o Pix News desta segundona. Nossas reportagens e a íntegra da edição você pode rever no Pix News HD. Curte e compartilhe os nossos conteúdos por lá. Mais notícias no pixtv.com.br. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV conectando você ao melhor conteúdo todo dia.